porque começou Bendita a Hora. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão, ao vivo para o Brasil inteiro, o melhor programa da tarde. Não existe programa melhor do que esse, porque aqui só vem os melhores. Não adianta, pode procurar, pega o seu controle remoto, dá uma passadinha e vê. Não tem gente tão inteligente como vem aqui, gente tão preparada. Olha aqui, e para participar do programa tem 2 requisitos, que você saiba. Tem que ser inteligente, vocês estão aqui, e tem que ser bonito. Não vem gente feia no programa. Não, no programa não, Roger, você tá aqui porque você é lindo também, olha aí, ó, olha que beleza, vou apresentar para vocês agora quem tá aqui com a gente, Roger Florencio, Dr. Roger Florencio, professor livre-docente de Medicina Oriental, mas conhecidíssimo pelo Brasil afora como grande acupunturista que nós temos aí, obrigado, viu? Deus abençoe, ó, Roger hoje, primeira vez que eu vi o Roger não colocando agulha em alguém aqui hoje. Porque a pessoa, assim, a pessoa, tô com dor. Olha lá. É só pedir. Ele anda com uma agulha no bolso, olha lá. É só pedir. Pra gripe também, você vai fazer pra gripe, pro Júlio depois vai lá. Dublador, vamos fazer pra gripe, sim. Obrigado, gente, por estar aqui, Roger, obrigado pela Rede Vida, por me chamar mais uma vez. Muito obrigado. Magda Zorzella, nossa fonoaudióloga, obrigado, Magda. A Magda, ela é detentora e desenvolvedora do método MZ, que é um método de fonoaudiologia para a estética, mas também para rejuvenescimento. Obrigado, viu? Obrigado. Este é o livro dela. Essa aqui é o seu terceiro, mas aqui é na versão em espanhol. Espanhol? É espanhol? Esse é espanhol. Tem o livro em italiano, mas essa aqui é a versão em espanhol, em português. E esse aqui é o livro aqui, ó. Método MS de fonoaudiologia estética, la motricidade orofacial com resultados fisiológicos, funcionais e estéticos. Olha, tá vendo? Eu tô arranhando a língua portuguesa, ela já tá no É um espanhol. prazer estar aqui, padre. Obrigada, é a terceira vez, hein? Terceira vez, obrigado. Virá outras vezes. Doutora Adriana Villa-Lobos, obrigado, muito obrigado por vocês aqui, gente. Doutora Adriana é fisioterapeuta pélvica, Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado, viu? Falando um pouquinho sobre esse tema. Isso mesmo. E a Sônia Concílio, olha aqui, ó, Sônia Concílio, que é jornalista, escritora, especialista em sustentabilidade. Aqui, ó, olha que maravilha o livro. Vivi para ver 2. Aqui, ó. Ela é colunista do Valor Investe, né? E esse aqui, além dos artigos, você tem também, né? São 2, deixa eu mostrar, olha que interessante. É o mesmo livro com 2 capas. Olha aí, você escolhe a capa que você quiser. Você escolhe. Não, olha que demais. Outro nível, né, padre? É outra coisa, né? É outra coisa. Um em espanhol, outra com 2 capas. Nem vou trazer o meu próxima vez. E tem sacolinha também. Olha, sacolinha do livro também, tá vendo? Obrigado, viu? Padre, muito obrigado, viu? Gratidão. Muito obrigado. Olha, gente, você pode participar mandando a sua pergunta, a sua opinião, a sua sugestão. Usa o YouTube para isso, youtube.com/TV Rede Vida ou youtube.com/Bendita a Hora. Você pode participar com a gente e a gente gosta muito da sua participação aqui com a gente. E a gente já começa agora, começando já aqui, ó. Primeira notícia aqui, vamos ver. Entenda como atua a fonoaudiologia estética. Vamos entender, porque as pessoas falam assim, fonoaudiólogo está ligado à voz, de repente ela fala, aquela coisa. Como é que funciona essa questão da fonoaudiologia estética, Magda? Então, a fonoaudiologia estética é um tratamento natural e não invasivo de rejuvenescimento, onde, através da reprogramação, da forma como você mastiga, engole, fala, se expressa, faz caretas, somada à descontração da musculatura do rosto, a musculatura da expressão facial, o paciente rejuvenesce naturalmente, sem nada invasivo. Olha que interessante. É tudo na mão do paciente. Na mão, isso que eu ia falar. É na mão. É na mão. Não é exercícios faciais. Tem exercícios é igual a contração. Contração é igual a ruga. Então, todo o tratamento da fonoaudiologia estética é baseado no alongamento dos músculos. Demais, gente. Os músculos que se contraem durante a nossa vida, através das caretas que a gente faz. E eu ensino o paciente, eu capacito, o paciente se empodera
Sei. do tratamento. Com E as ele mãos. vem, faz o tratamento em 10 encontros e leva, leva a fonoaudiologia estética Ela para casa. Você, de repente, em 10 encontros a pessoa, ela passa- aprende, ela aprendeu. Primeiro que ela reprograma funções que são vitais do dia a dia. Como a gente mastiga, como a gente engole. Por exemplo, se a pessoa faz muita careta, eu vou ensinar a não fazer. Eu não faço careta. Por quê? Porque meus músculos, eles estão alongados. Mas como você desenvolveu, porque a gente faz careta sem saber. Então, aí eu vou passar essa consciência para a pessoa. Como que ela tem que falar, como que ela abre os olhos, como ela sorri, tudo isso, sorriso Tudo isso. MZ, tudo. Tudo, né? A gente sabe como é que faz, para sorrir mesmo, padre? Onde põe a língua? No céu da boca, no tem céu que da boca. botar Essa é, por exemplo, a língua no céu da boca para sorrir, abrir os olhos. E a pessoa passa a ter essa consciência, ela faz isso no dia a dia. Eu faço e eu ensino os pacientes. E é interessante. Aí, com as mãos, a pessoa vai fazendo... Vai alongando E aí, cada geralmente, na frente do músculo. espelho? É na frente do Ela espelho? aprende na frente do espelho, mas depois ela faz passa a fazer parte. É como você tomar um banho, escovar o dente, se vestir. Passa a ser algo que você faz e se você não faz, a musculatura sente e te pede. Olha, E é simples, né? Todo dia. Close nessa mulher. Funciona. Mas é verdade. Coisa que é importante. Muito bem, Roger. Coisa que é importante. Eu nunca fiz nada... Plástica, Nada, nenhuma aplicação, nenhum nada Botox, invasivo. nada. Posso fazer a careta que eu quiser, mas eu não faço. E tudo foi você... Tudo eu fui desenvolvendo junto com a necessidade dos Pro pescoço pacientes. também? Principalmente pro porque pescoço é um problema. Porque as pessoas... Pescoço é uma... As pessoas, por exemplo, passam seus cremes, elas param aqui, ó. É, verdade. Elas esquecem que aqui faz parte, os músculos da expressão começam aqui e vão parar aqui. Entendeu? Então, a gente tem movimento. Muito músculo. Todos os músculos da expressão. Tá, o microfone não tá dando. Eu fui fazer o movimento. Verdade. Estabanados, né, você padre? podia depois ensinar a gente a fazer alguns movimentos, não é verdade? Posso ensinar Podia ensinar depois os movimentos. Pelo menos os básicos pra gente fazer aquela coisa assim, né? É verdade. Ela já ensinou a gente a rir com a língua no céu da boca. Dá o close, ó. Ó, o close. Deixa eu ver. Vai. E abre os olhos. Porque se você ri assim, você fecha os olhos. Aí você fica todo fechado, ao invés de estar Como que ri, então? Deixa ela ensinar no final do programa, que daí segura a audiência até o final. Fala pra ensinar. Põe a língua no céu da boca e não fecha o olho. Não fecha o olho, padre. Isso. E não levanta aqui. Não levanta. Ela Não. Faz de novo, deixa eu ver. Ai, olha, é verdade. Um sorriso. Parece princesa. Você sorriu assim, né? Aqui, você não. Não tava. Olha, tá vendo? Precisava ter aqui, dito, né? Mas tá linda. Eu vi um vídeo esses dias falando que gente rica ri pra trás. E gente pobre ri pra frente. Eu já sabia. Eu já fui pra É verdade. Gente pobre ri pra frente. E bate em você. Então, o rico ri pra... bem distante, né? Depois você vai ensinar. E depois umas dicas também para tirar retrato, tirar selfies, essas coisas também. Vamos lá. Acupuntura do joelho, uma solução eficaz para o alívio da dor. Ô Roger, Dr. Roger, essa coisa do joelho é sempre um problema para todo mundo. Porque o joelho é a maior sustentação do corpo, né? O nosso joelho, para quem está em casa, a gente tem que poupar ele uma vida toda. O que acontece com as pessoas? É muito nervoso, é muita ira, é muita preocupação. E de acordo com a medicina tradicional chinesa, o que acontece? Aquilo vai pesando na sua coluna e vai pesando nas suas articulações. Então, padre, uma coisa principal para o joelho é tomar água. Água? Água, tem que se hidratar. Para o joelho e para a coluna. Água, gente, tem que tomar água. Isso não tem melhor remédio, mas não é assim, estou com dor agora e vou tomar. Você tem que ficar uma vida inteira se hidratando. Sempre. Eu não gosto de água e de ficar com dor. Você gosta? Tenho certeza que não. E uma outra dica, que a medicina oriental trabalha muito. A medicina oriental ela é feita pela observação. Então, o que acontece? Pessoas muito rígidas, elas têm a chance de ter mais dor no joelho. Elas não são flexíveis, elas sempre são austeras. Gente, ninguém tem que ter razão. A gente quer ser feliz. Alguém quer ter razão? Eu quero ser feliz. Então você chega e fala, olha, isso aqui não é um microfone. Mas olha, tudo bem, você acha que não é, você acha que é, tá tudo bem. E deixa a pessoa lá e segue a tua vida.
Agora, o que a acupuntura vai fazer? Como eu já falei várias vezes aqui, ela vai liberar meridianos. Isso. Vamos dar aquele exemplo, gente. Você tem um vaso com flor e você tem uma mangueirinha que joga água naquele vaso. Por um acaso, aquela mangueirinha dobra e para de gotejar água. O que vai acontecer? Vai começar a secar aquela flor. Não adianta você podar, você precisa colocar água lá. O nosso corpo, aquela mangueirinha é o meridiano. Então, quando a gente coloca a agulha, ele vai liberar. Ele vai liberar e vai começar a irrigar o joelho. E a dor vai passar. Eu trabalho com duas formas. A primeira, eu ponho em certos pontos para anestesiar, porque ninguém é só batedor. É verdade, é verdade. O padre me conhece aqui, eu tiro a dor na hora. É verdade. Eu tiro a dor, a pessoa fala, nossa, que maravilha. Daí eu falo, agora você senta aqui, vamos fazer um tratamento para essa dor sumir em definitivo. Então a acupuntura, o resultado da acupuntura é na primeira sessão. Não tem essa história, coloca, vai demorar. Não, não tem que demorar. Tem que ser na hora, a acupuntura tem que resolver na hora. Meu cabelo tá bonitinho, né, padre? Tá bonito. Não só o cabelo, você tá lindo. Obrigado, padre. O padre é uma gentileza, olha. A acupuntura no joelho é em cima do joelho mesmo ou não? Eu começo colocando em pontos distais, pontos fora. Porque, vamos dar um exemplo, a casa da pessoa tá com entupimento no vaso sanitário. Mas tá lá fora. Você vai lá, shop, e aquilo não desentope. Não adianta você ficar ali. O encanador, ele vai saber o caminho que está passando o encanamento e ele vai saber, não, nós vamos quebrar aqui porque aqui vai passar e vai levar o lixo embora. A acupuntura é muito parecida com isso. Você está com uma dor no joelho, mas o que está acontecendo? Sabe o que eu falei para vocês? Que a mangueirinha não está irrigando? Muitas vezes, não adianta ficar colocando agulha no joelho, como muitos colegas fazem. Ali não está o problema. O problema está fora que não está mandando o que a gente quer para lá. Interessante, muito interessante. A Ivanir Zonta falou, Padre Juarez, esse programa é minha melhor companhia. Olha que beleza. Que beleza. Obrigado, viu? Obrigada. Também a Mônica Costa participando hoje, a Renata Machado, a Nilce Maria Ferreira, boa tarde, uma feliz segunda-feira para todos vocês. A Ivone Godinho também. Olha, eu vou dizer uma coisa, é engraçado, aqui em São Paulo, a pessoa que mexe com encanamento é encanador, né? Em Minas é bombeiro, a gente chama... Mesmo? É bombeiro. Engraçado isso, né? Quando alguma coisa... quebrou o cano, chama o bombeiro, mas é o bombeiro, a gente sabe, bombeiro. E aqui em São Paulo também, quando conserta o carro, como chama? Mecânico. Não, a lataria do carro é... Funileiro. Em Minas é lanterneiro. Lanterneiro, é. Muito bem, estão tomando café. Sim. O Roger não está tomando café? O Adri tá aqui, ó. Nossa, eu pensei. Adri, mandar um beijo para a turma do Cefro, as fisioterapeutas. Mandaram um beijo pro senhor e todo mundo beleza. Elogiando o Artofix Power. Um abraço aí para Cefro. Cefro, Vamos ver aqui. Exercício de fisioterapia na região pélvica pode melhorar a incontinência urinária. Doutora Adriana, na verdade, uma das grandes coisas que persegue geralmente a mulher, às vezes nem precisa ser tão velha, mas é a questão da incontinência urinária. Às vezes por causa de gravidez, por causa, às vezes, né, da própria fisiologia, né? Na verdade, a fisioterapia pélvica, ela abrange diferentes assuntos dentro da área voltada para essa parte ginecológica da mulher, né? Nós temos um músculo se chama assoalho pélvico. Assoalho pélvico. É um grupo muscular que ele é responsável pela sustentação do útero, da bexiga e do intestino. Olha, isso é importante. Ele sustenta útero, intestino e bexiga. Isso, na mulher, né? Mulher. E no homem, ele sustenta a bexiga e o intestino. Intestino. Exatamente. A mulher, na fase de climatério, menopausa, ela tende, devido às alterações hormonais, a ter uma perda da força e da flacidez dessa musculatura. Assim como a musculatura como um todo, né, doutora? Né? E aí nós vemos muita propaganda de pompoarismo, de exercício sempre de fortalecer. Isso. Mas assim como nosso colega estava falando aqui, às vezes é necessário relaxar e não sempre fortalecer. Cada caso é um caso. Então, a fisioterapia pélvica, ela atua trabalhando o autocontrole, o autoconhecimento da mulher. E, ao mesmo tempo, nós ensinamos aquela mulher a relaxar, a ter uma consciência dessa musculatura, uma consciência do seu corpo,
uma consciência da sua resistência e da sua força. Interessante. Então, não é fortalecimento de musculatura, é relaxamento dessa musculatura? Na verdade, é uma consciência dessa musculatura, onde há casos que nós temos que trabalhar a força e há casos que nós temos que trabalhar o relaxamento, ao mesmo tempo a resistência. Então, cada caso é um caso. É por causa desse assoalho pélvico que, de repente, acontece a incontinência urinária? Também. Devido a algumas disfunções do assoalho pélvico, que pode ser acarretado por N fatores, que pode levar a diferentes tipos de incontinência urinária. Há uns 8 anos atrás eu tive um AVC transitório e foi isso que me trouxe para fisioterapia pélvica. Meu foi transitório e as medicações que eu tive que tomar enfraqueceu muito o meu assoalho pélvico, onde me levou a ter a incontinência urinária e foi a fisioterapia pélvica que me ajudou. Doutora, a gente está falando de fisioterapia, tem um monte de gente assistindo a gente e não faz ideia do que seja a fisioterapia pélvica. Dá para a senhora explicar para a gente basicamente como que funciona? A fisioterapia pélvica, ela atua em diferentes áreas, partes no corpo da mulher. Inclusive com uma equipe multifatorial em conjunto, né? Por exemplo, na libido. Na libido nós temos uma mulher onde nós temos o fator emocional, não somente o físico. Entendi. Tô levando calma, gente. Então vamos voltar. A gente vai falar da libido da mulher depois, mas eu quero que você fale, é verdade. Mas a incontinência urinária, a fisioterapia pélvica, ela vai trabalhar a mulher como um todo, tá? Ela vai trabalhar a consciência do corpo da mulher. Nós vamos mostrar para essa mulher a importância dela se autoconhecer. Isso desde a respiração. Esse aqui é um exemplo aqui, né? Isso, desde a respiração até a consciência da sua musculatura, porque é muito fácil, às vezes você fala, nós damos um exemplo, segura o xixi. Seguro, é verdade. É que todo mundo fala, mas às vezes não é segura o xixi. Às vezes você vai falar para aquela mulher, segura o xixi, ela contrai glúteo, ela contrai adutora, ela contrai tudo, mas não. Nós temos que ensinar que ela tem que ativar a musculatura do assoalho pélvico, senão não vai adiantar. Não vai segurar o xixi. E aí esses exercícios que são dados, ele tem uma série de orientações para que sejam feitos de maneiras corretas, senão não vai resolver. Então, por isso, cada caso é um caso, isso que nós temos que olhar... Caso é um caso. Então, ela vai chegar e vai falar com você como profissional e falar, eu faço isso, eu me comporto dessa maneira, aí a gente vai fazer a fisioterapia específica para aquela pessoa. É feito toda uma avaliação nessa mulher, né? Não é só ir lá e vai fazer isso, não. É feito toda uma avaliação. Às vezes chega a mulher para mim no consultório onde ela está abalada emocionalmente, não consegue ter a relação com o seu parceiro, tem muitas dores, acredito que para o senhor também, né? Dentro da acupuntura. Um adendo, para quem está em casa, gente, o Brasil, vamos falar Brasil, o Brasil evoluiu. As mulheres, elas precisam tocar nesse assunto. Sim, porque isso era uma coisa assim, tabu, né? Restrita, era um tabu e não se fala. Não é pertinente esse momento, mas eu tive pacientes que passaram uma vida sem ter um orgasmo. Eu tive pacientes que desde os seus 20 anos usava uma fralda geriátrica porque tinha incontinência urinária, nós falamos isso fora do ar. Daí eu falei, procure uma ajuda especializada. Eu tenho vergonha. Vergonha de uma doutora simpática como essa. As meninas que estão em casa, procurem auxílio. Nós estamos em 2025, o mundo mudou. Pode-se falar de menstruação, pode-se falar de incontinência urinária, pode-se falar em libido, pode-se e deve falar. Porque eu conheci pessoas que passaram uma vida de tristeza, de traumas, porque não falaram. Daí caiu no meu consultório, eu tentando levar tudo muito leve, eu falei, procura. E a pessoa está bem hoje. É bom. Eu acho importante, por isso que a gente trata aqui na televisão de uma maneira mais profunda. Tem muito medo de internet, vamos supor, de repente aparece um vídeo no TikTok ou no Instagram, vou ensinar você como fazer isso. Mas isso que a senhora está falando, para cada caso
tem que ser analisado. Sim. Não adianta você pegar um vídeo que saiu no TikTok dizendo, olha, para incontinência urinária você vai fazer isso, isso e isso. Não. Cada um vai ser de um jeito, né? Com tudo, Com tudo, né? Não confunda o nosso doutorado com a sua pesquisa no Google. Exatamente. Inclusive, chega pacientes com lesionadas devido a esses vídeos que assistem. Sim, porque aí a pessoa começa a falar, olha, eu vou fazer isso. Ah, olha, você vai fazer isso, em 10 vezes você consegue. Né? É muito perigoso esse tipo de coisa. Por isso, um profissional, gente, precisa ser consultado, né? E ele vai analisar você, vai olhar você. Isso é muito importante. Padre, ainda mais quando é fisioterapia. Como é fisioterapia. É muito... Acupuntura, eu nem falo que já chegou nos meus consultórios umas aberrações. Eu vou contar uma só, tá? A pessoa chegou com o olho vermelho. Eu falei, mas o que foi isso aqui? Apertou. Ela falou que ela tinha pego a agulha de alguma coisa e viu na internet, pois ela ativou ponto de fígado. Olha, e eu tenho o prazer de trabalhar em algumas clínicas, inclusive a Cefro, que eles estão aqui mandando beijo, aquela coisa toda. Tem um monte de fisioterapeuta, eu vejo o milagre que aquelas doutoras fazem. Então, fisioterapia é muito sério. Fisioterapia é séria e funciona. Olha, você... fiz sessão de fisioterapia com a Gislaine, né? E não precisei operar. Olha que coisa. Exatamente. Tinha indicação de cirurgia e não precisei operar. Vamos lá, gente, aqui, olha. Vamos ver aí. Muito bem. Olha, muita elegância, né, padre? Olha lá. Para ver, olha. É a mesma coisa, né? Só nesse livro. Pois é, padre, esse livro, ele é uma coletânea de artigos. Sim, são 5 anos ali, né? 5 anos. Eu trabalho nessa área de sustentabilidade já há mais de 20 anos. É. Sou colunista ali do Valor Invest, né? Que é o site de investimentos do Valor Econômico. Então tem um direcionamento importante aí nessa questão da economia, de investidores. E eu escrevo há 5 anos, mas não só sobre isso. Eu acho que isso que é importante dos artigos. Eu correlaciono sustentabilidade com moda, com consumo, com recursos humanos, com jovens, com tendências. E aí, junto com a minha editora, que é a Heloísa Beluso, a gente achou que seria rico reunir esses 109 artigos num livro, mas não só. Em cada artigo, eu dou um comentário, que são essas partes azuis do livro, um comentário do tema aqui, né? sobre que eu fiz hoje, em 2025. Então, assim, padre, eu digo que para a gente melhor... Desculpa, aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Olha lá. Eu digo assim, que para melhor entender o passado, né, a gente precisa olhar o que a gente viveu, refletir no presente e projetar o futuro. E esses 5 anos, eles passam pela pandemia, 2020, Sim, um momento 2021, crítico do mundo, né? Crítico do mundo, onde essa sigla ESG explodiu. Sim. Né? Todo mundo falava sobre as questões sociais e ambientais. Passa por um momento ali de estabilização até os dias atuais, onde tem uma série de questionamentos sobre questões de diversidade, um governo como Trump aí com uma série de medidas. Então, o livro tem esse objetivo, acho que pode ser muito útil para escolas e também num ano em que a gente tem a COP30 no Brasil. E o número que vai ser no Pará, né? Exatamente, em Belém, no final do ano. E essa é uma área que todo mundo, que nem comunicação, também sou comunicador, todo mundo tem uma opinião, né, padre? É verdade. Todo mundo tem uma opinião. Então, eu achei que poderia ser útil aí para quem tem interesse no assunto, poder aí ler 109 textos a respeito. E é interessante, a Sônia, ela foi reconhecida pela ONU como uma das 10 mulheres no mundo, né, pioneiras desse trabalho, né? Então, isso, padre, foram 10 pessoas no mundo em 2016. Eu fui a primeira mulher brasileira. Primeira mulher brasileira que trabalha aí pelo avanço dos ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é isso mesmo. Então, também entendo isso como uma missão, né, da gente poder levar para quem está ali nos assistindo nesse momento e desmistificar, né, porque quando fala sustentabilidade parece uma coisa tão... E muita gente usa sustentabilidade também, e usa a sustentabilidade como mais ou menos uma coisa de querer se tornar muito aceito, moderno, aquela coisa toda. Mas a gente vai ver que não tem muita coisa de sustentabilidade. Pois é, padre. Eu sempre resumo dizendo pegar carona, pegar carona nisso, isso tem vida curta, né? As coisas que não são reais, elas têm vida curta. Então, para resumir, eu sempre digo que sustentabilidade, no fim, é uma transformação de modelo de mundo, né? Um mundo onde a gente entendeu ou está entendendo que tem que olhar para pessoas e meio ambiente para que ele possa prosseguir, seja no negócio, seja nos governos, seja na nossa casa, na nossa
nossa vida, da quantidade de lixo que a gente gera, padre. Sim, né? A gente não separa esse lixo, não manda para reciclagem. Então, não é? A tal da pegada de carbono. Pegada de carbono. Pegada de carbono, o que né? O que a gente tem feito, o que a gente vai, de repente, deixando, né? E é uma coisa que a gente falava da outra vez, né? Sim. Não existe o lá fora, né? Exatamente. Não fala a nível de planeta, não tem como falar jogar lá fora, né? Você fala assim, joga isso lá fora. Não existe lá fora. Não existe lá fora. Existe o mundo que você vive. Então você jogou lá fora, você jogou no seu quintal, no seu quintal, né? A gente está vendo isso, né? As mudanças climáticas são reais, né? Olha a temperatura, como aquece, como chove, como inunda. Então todo mundo tem um papel a desempenhar, né? Seja cidadão, governo, empresas, investidores. E essa é a proposta aqui da gente refletir a respeito, né? Muito bom, muito bom. São 109 textos. São 109 textos com 109 comentários atuais. 109 comentários atuais. Não, mas também, você fala assim, são 5 anos, né? São 5 anos passados aqui. 2020 a 2024. Que é 2020 a 2024, né? Exato. Tem muita pesquisa, muito dado, pode ser bacana. Muito interessante, muito interessante. Legal. Vamos ver aqui, olha, gente, mais coisas aqui. Fala e comunicação de adultos e criança. Agora a nossa fonoaudióloga, que não é essa estética, mas é fonoaudióloga. Eu sou fonoaudióloga há 42 anos. 42 anos? Eu trabalho com crianças, jovens e adultos que desejam se comunicar melhor. Então, crianças que tem que aprender a falar bem, porque depois tem que escrever bem. Jovens que precisam se comunicar, porque hoje em dia eles se comunicam o tempo todo, né? A gente se comunica, a gente faz vídeo, posta na internet. Isso, cada vez mais agora, adultos também na internet, durante a internet, né, que eles têm que fazer, mas durante a pandemia eu tive que trabalhar, foi assim, cresceu o número imenso de pessoas que me buscavam, porque se viam nos vídeos, porque todo mundo estava em vídeo, tanto nos trabalhos, nos escritórios, nas empresas, e se viam falando mal, não se comunicando bem. Sei. Então, de lá para cá, essa demanda do adulto que quer se comunicar, precisa se comunicar. Porque às vezes a pessoa tem até conteúdo, mas não sabe comunicar. Então, você pode ser PhD naquilo que você escreve, lê, pesquisa, mas não sabe se comunicar aquilo que você tem, que você aprendeu, para o outro. Então, esse trabalho também é o do fonoaudiólogo, é um trabalho que eu desenvolvo e hoje em dia, vocês mães que estão escutando, estejam atentas, porque as crianças vivem no celular, padre. É verdade. Então, elas vivem no celular porque foi oferecido para elas o celular. Então, você vai a um restaurante, você vê a família, a criança no celular e eles podem conversar. A criança está ali vendo filminho, se distraindo com joguinho. E aí você recebe no consultório as crianças que não estão se desenvolvendo, trocam os fonemas, precisam de ajuda para organizar as frases. E isso é importantíssimo na escola. Elas vão muito cedo para a escola, né? Os adolescentes também que vivem na internet, vivem enfiados nos jogos. Falar mesmo, a gente vai conversar com os pessoal, eles não sabem falar, não. Não sabe, só gíria, umas coisinhas. E eles têm que apresentar trabalho, vão entrar na faculdade, precisam se comunicar. Então, a comunicação, ela é fundamental. E eu já aproveito, quando eu estou trabalhando o adulto, principalmente com a comunicação, a ajudá-lo a não falar fazendo ruga, né, padre? Que aí a gente volta para a fonoaudiologia estética, porque daí a gente junta. Porque você pode falar e fazer careta ao mesmo tempo. É verdade. E aí você, né, através do tratamento, né, do meu trabalho, a gente pode ensinar a falar adequadamente, sem exageros. Porque tem pessoas que, né? E tem pessoas que não conseguem se fazer entender pela própria... falar rápido demais. Então, você precisa pausar, cada sílaba tem sua importância, então você tem que falar pausado, fazer com que as pessoas que estão ao seu redor te entendam, pode ser na primeira fileira, como a última. Você tem que atingir todo o seu, né, engolir palavra. Falar rápido. Falar rápido demais é impressionante o número de pessoas. Eu percebo que às vezes eu acho que eu raciocino muito rápido e eu penso que eu não falei.
Eu penso que eu falei, eu Muitas pessoas pensam mais rápido. Quando eu comecei a vir na televisão, que mais brigavam comigo. A ideia foi boa, mas ninguém entendeu nada. Então eu comecei a falar devagar. Então, a comunicação é extremamente importante. Então, o fonoaudiólogo faz isso, né? Agora, eu também acho extremamente importante você rejuvenescer naturalmente. Por quê? Porque a gente está vendo as pessoas mudarem as características que elas vieram, que Deus quis para elas, se transformando em outras pessoas. Em robôs, em pessoas inchadas, parece tudo boneco inflável. Reborn, virou tudo reborn. Pelo amor de Deus. Virou tudo boneco reborn. E o que a gente vê são pessoas estereotipadas, e aqui no tratamento da fonoaudiologia estética, eu capacito a pessoa a cuidar do seu próprio rosto, através de uma avaliação, que nem disse a doutora, específica para cada pessoa. Específica para cada pessoa. Não é assim, me ensina um movimento para não ter ruga aqui. Não existe. Existe uma avaliação miofuncional, onde eu vou ver como que a pessoa fala, mastiga, engole. Engole, gente. Que é super importante. Se você engole o tempo todo fazendo careta, sendo que a gente engole o dia inteiro, mastiga e engole, né? Se você mastiga de um lado só, então você trabalha um lado, o outro fica hipotônico, enfim. Eu vou avaliar. Se você mastiga só de um lado, você tem que estar assim, super de bem com o seu dentista. Por quê? Porque os dentes são extremamente importantes para a sua mastigação. E mastigar é extremamente... Essa geração que só toma shake para emagrecer, estejam atentas. Porque você emagrece e o seu rosto emagrece também, só que cai, né? Aí uma hipofunção, uma caída da musculatura. Então, você avalia e aí você programa individualmente, de forma singular, o tratamento para cada pessoa. Beleza. Né? E a gente passa os movimentos, a pessoa vai aprendendo, depois a gente faz uma síntese no final das 10 sessões e a pessoa executa aquilo todos os dias. E aquilo a pessoa incorpora. Ela incorpora. Porque é funcional, é fisiológico. Ela incorpora aquilo, ela vai fazer naturalmente. Isso, naturalmente. Sem lembrar, ela vai fazer. Isso, sem pensar muito. Muito, né? Olha aqui o comentário. Doutora Adriana... Quem falou foi a Solange Santana. Doutora Adriana é uma excelente terapeuta pélvica. Fiz vários tratamentos que não deram certo. E só com ela eu resolvi meu problema. Fora que ela vira uma psicóloga ao ouvir nossos causos também. Que bacana. Doutora Adriana é uma menina, mas o conhecimento e competência é gigante. Olha Tá vendo, doutora? Nem ficou vermelha, viu? Já está acostumada com tanta Elogio, uma elegância. Vamos ver aqui, ó. Vocês falam mais. Quando eu saio, vocês falam mais. Gente, o padre chegou, o padre fala mal dele. Oi, padre, sua benção. Por que vocês não falam essas coisas aqui pra todo mundo ver aqui, ó? Porque eu saio e vocês começam a conversar. É lógico que a gente está conversando dentro dos nossos trabalhos. Tem que falar aqui. É isso aí. Vamos lá, põe fogo na canjiquinha, agora é minha vez. Acupuntura alivia dor e melhora a função em pacientes com hérnia de disco, diz estudo. O estudo diz e o Dr. Roger diz também? 30 anos de profissão, que mais eu estou cuidando ultimamente é disso. Hérnia de disco. Hérnia de disco. Padre, vamos lá por partes. Gente, quem está em casa, vocês sabem que eu sou professor, sou diretor de uma universidade, então eu gosto de explicar com muita calma, ainda mais para você que está em casa e não tem conhecimento nenhum disso e não tem obrigação de conhecer. Como que funciona? A coluna nossa é um monte de ossinho, não é um monte de ossinho? Já deve ter visto isso. No meio ele tem um amortecedor, que é o disco pomposo ou disco anelar, para a gente poder fazer esse movimento. Padre, aí vem o que pega no pé e ninguém tem noção. Sabe esse copinho d'água que eu tô tomando aqui, ó? Que não pode fazer careta, não, né? Não pode fazer careta. Gente, eu tô aprendendo a verdade aqui. Como que funciona? Quando você toma água, o último lugar que vai ser hidratado é esse disco. Para a senhora que está em casa, quando faz aquela bela daquela gelatina e deixa ela ficar velha lá, ela não vai secando, Esse disco pomposo, o anelar, aquele que fica no meio da articulação da vértebra, do ossinho, ele vai secando também. É isso que dá dor. Volta a questão da água. Da hidratação. Isso é uma coisa. A segunda, tão importante quanto, já fiz isso em vários programas de televisão,
O nosso olhar, a nossa visão, ela materializa coisas. Um exemplo, se você está agora, digamos que você não está vendo esse programa abençoado, o Bendita Hora, e você põe no outro programa que aparece lá, o matou, morreu, o sangue escorreu, você não fica assim, ó, fica. O que acontece? O seu corpo reage. Se eu pegar aqui um limão suculento e eu cortar esse limão e sair aquele caldo de limão, não vai dar água na sua boca? Joia. Então, de uma forma simples, a gente tem muito pouco tempo aqui, eu estou explicando que o seu corpo reage a emoções. Emoções. Onde eu quero chegar com as dores nas costas? O vizinho de 3 ruas para baixo está com um problema. Você me perdoe, você que não tem absolutamente nada a ver com isso, você fica falando, ai, mas o vizinho. Ai, o vizinho. O que você está fazendo? Você está pegando o problema dos outros e colocando nas suas costas. Eu atendo uma dezena de pacientes por semana com esse problema. Que você chega, você prova para a pessoa, mas aquele problema não é seu. Aquele problema é do primo, é do vizinho, é não sei o quê, e você joga para você. Isso gera dor nas costas. Acredite no que o tio Roger está falando, é 30 anos de profissão. Mas, Roger, eu já estou com a minha dor instaurada, já está tudo lascado. Acupuntura. Porque a acupuntura ela vai fazer o quê? Eu vou aplicar, muitas vezes nem é naquele ponto, aí eu tenho medo de agulha. A gente faz sem agulha. Tem 5.000 pontos, tem dezenas de métodos, porque o que a gente fala muito tem gente que tem medo de agulha? Muita gente. Porque tem gente que tem medo de injeção, né? É isso que eu ia chegar, padre. Tem medo de injeção. Porque o problema não é a agulha. A turma é acostumada, quando fala agulha de acupuntura, o povo pensa na injeção. Gente, quando o médico, o farmacêutico, sei lá quem, o enfermeiro, ele põe a agulha, de preferência no bumbum ou no braço, vamos falar no bumbum. Quando ele põe a agulha, você não sente nada. Não. Mas quando aquela boa e velha bezetacil, ela vai entrando, você vai, encontra com Deus e volta. Então, a agulha não dói. O que dói é o líquido que adentra no seu corpo. A acupuntura não tem esse líquido. É só agulha. É só agulha, então não dói. Roger, você não me convenceu. Não tem problema. Tem esfera de prata, tem esfera de ouro, tem moxa, tem ventosa, tem uma gama muito grande de produtos que a gente pode usar para tirar a sua dor. Não é aliviar a dor, é tirar a sua dor sem fazer a inserção de agulha. E a coluna é uma das coisas que eu mais estou usando hoje em dia, porque muita gente trabalhando... Gente, você que está em casa... Você começa trabalhando assim, ainda mais quem está em home. Você começa a trabalhar assim. Quando a pessoa vê, ela está fazendo assim, ó. Ela está embaixo da mesa. E a coluna não aguenta, a coluna vira um birimbau. E olha, funciona, gente, funciona mesmo. Quem vai escolher a música para terminar o programa vai ser a doutora Magda Zorzella. Pode escolher uma música para terminar o programa, a música da sua vida. Todo o meu trabalho, não é a música da minha vida, não. Mas como todo o meu trabalho é oferecido a Deus, Terra Seca. Terra Seca! Vamos terminar o programa. Vocês sabem que esse sorteio é feito por minha causa. Porque em todos esses anos de energia vital dessa empresa, eu nunca escolhi a música. Ela tá vendo? Ele falou que vai fazer sorteio. É verdade. Amor, foi porque ele falava, eu nunca fui escolher. Eu falei, vou fazer sorteio. Eu também não consigo sentar aqui, aí eu faço sorteio. Vamos lá, deixa eu só lembrar aqui, tem gente participando com a gente. A Maria Salomé falou boa tarde, Padre Juarez e todos da mesa. Eu gosto muito desse programa, porque se fala de tudo e eu aprendo muito. Vamos ver. Vamos ver aqui, Fisioterapia pélvica na melhora da libido. Aquilo que a senhora estava querendo falar que daquela hora, mas eu quero muito bem. Vou falar agora. Muito bem. Eu acho importante falar, olha, essa questão da fisioterapia, da libido, porque a libido é realmente algo importante na vida das pessoas e também no casamento, na vida familiar é importante. E é aquilo que a gente estava falando, se fala muito pouco por causa de muito tabu. Eu acho uma infantilidade muito grande, e de repente você tratar qualquer tema relevante como se fosse uma brincadeirinha, como se fosse quinta série. É importante mesmo a gente falar, a fisioterapia pélvica, ela realmente, de fato, ela pode melhorar a libido na mulher? Ela pode. A fisioterapia pélvica, ela atua com uma equipe multidisciplinar, como eu disse. Cada um tem a sua importância, psicólogos, ginecologistas. Isso. Enfim, a fisioterapia em si, ela vai trabalhar o físico, Sim. Né? Estimulando através de propriocepção
a região da vulva, a região do... Fala propriocepção. O que é isso? São estímulos dados através da própria contração, do próprio relaxamento, da própria consciência da musculatura, do assoalho pélvico, que eu tinha comentado, através de exercícios ou através de acessórios, aparelhos de eletroestimulação. Dá para usar aparelhos, então, não só a estimulação só pélvica através de uma ginástica, não? Tem casos e casos, como eu disse. Tem casos que é necessário você entrar primeiro com essa parte de aparelhos, como o biofeedback, que é um tipo de aparelho que ele vai te conscientizar aquela musculatura. Se ela está fraca, se ela está extremamente tensa, se ela está... se a pessoa tem a coordenação e a consciência daquela musculatura. Então, a fisioterapia, ela linka a mulher à sua pelve. No climatério e menopausa, a tendência daquela mulher esquecer que existe. Sim. É uma região tão importante. É um tema tão pouco Mas isso falado, também, né? Por exemplo, a mudança hormonal traz aquele monte de coisa. Traz a questão dos hormônios que diminui. A libido está ligado com a questão dos hormônios. Sim. Traz, às vezes, uma ressecação maior, que a mulher fica mais seca. Um monte de coisa. E, de repente, a gente tem uma saída interessante que possa ser feita por uma fisioterapia. Sim, na verdade, o nosso papel é o quê? Através de manipulações, exercícios feitos pela própria paciente, orientado por uma físio, de acordo com o seu quadro, melhorar a circulação sanguínea e a oxigenação da região, fazendo com que ele estimule o nosso sistema nervoso central, que é por onde vem a nossa libido. Então vai funcionar. É uma questão de cabeça, né? Exatamente, vai funcionar como uma campainha. Entendi. Isso nós estamos falando em relação ao assoalho pélvico, a vulva, a vagina. Mas nós temos diferentes pontos do nosso corpo que pode ajudar no estímulo dessa libido. Porque você fala uma coisa muito importante. A libido, o desejo sexual, ela é um mecanismo do sistema nervoso central. Sim. Né? Então, mas você precisa, se você for esquecendo disso, uma hora você desliga o interruptor. Exatamente, né? Que é a tendência, a mulher ir cada vez se esquecendo por diversos fatores. Isso. Né? É uma mudança, climatério menopausa, é uma mudança que muito transformadora no físico e no emocional da mulher. E isso começa a acarretar outros fatores que levam, assim como a incontinência urinária, a dificuldade na relação com o parceiro, dores na hora do ato sexual. Tudo isso a fisioterapia pélvica, ela abraça e tenta da melhor maneira possível resolver e ajudar aquela mulher. Interessante. Exatamente. Porque eu agora consegui compreender, porque como a libido é uma coisa ligada à questão do sistema nervoso, eu não estava conseguindo e olha, é você reativar todo esse sistema nervoso através da manipulação, mas através dos exercícios, através da manipulação, de tudo isso, para a pessoa de repente voltar a ter uma vida sexual, né, ativa, saudável, bonita. Sim, né? Quando eu falo manipulação, que a pessoa ela pensa que só o fortalecimento vai lá, segura 1, 2, focando na força, mas não. Às vezes a mesma tensão que nós temos na região cervical, nós temos no assoalho pélvico. Se a pessoa já tem uma estrutura tensa, vai lá e vai trabalhar a força, antes de trabalhar um relaxamento, ela vai levar uma lesão, que pode ocasionar em um aumento, por exemplo, da incontinência urinária. Muito interessante. Então, é uma série de fatores que devem ser discutidos mais, né? Verdade. Falta informações, infelizmente. Natural, e eu acho interessante as mulheres conversarem sobre isso, né? Porque existe essa coisa de não falar, por causa da cultura, por causa da religião, por causa de um monte de coisa que, de repente, a mulher não torna isso uma conversa Passa uma vida sofrendo, padre. É verdade, Uma vida. Eu já atendi senhoras de 70 anos que, quando se sentiram à vontade, falaram, eu falei, mas quando X começou? Ai, doutor, eu tinha meus 17 anos. Então, eu quase chorei. Falei, dos 17 até os 70, uma vida perdida nesse... Daí a gente encaminhou e a pessoa está muito bem hoje consigo mesmo.
E às vezes conhecer sobre si própria pode ajudar e melhorar a qualidade de vida, né? A mulher não tem costume de falar com a outra sobre isso. Às vezes não a gente fala com isso. Às vezes a gente se surpreende, conversa. As minhas pacientes contam, mas assim, conversas que eu não tenho com minhas amigas. Mas é muito legal, né? O programa que hoje está abrindo, né? Acho interessante. Nós temos uma audiência muito grande feminina. Pelas estatísticas a gente vê. Uma audiência grande feminina. E eu acho importante falar, é um serviço de utilidade pública vir aqui e trazer informações relevantes, assim. Lembrando que a vida sexual é importantíssima na vida do casal. Muito importante, muito importante. Uma das coisas mais importantes na vida de um casal é a vida sexual. E quando é que acaba a vida sexual? Só depois da missa de 7º dia, gente. Perfeito, pai. Nunca acaba. Nunca acaba. Olha, vamos ver, ó. Ações de sustentabilidade, exemplos para colocar em prática. Então, exemplos para a gente colocar em prática. Às vezes são exemplos, coisas simples, né? Exato, padre. Eu acho que isso é importante, porque pensar, eu não vou fazer porque não vai fazer diferença. Sempre faz diferença. Sempre faz diferença. Vou trazer alguns exemplos do ponto de vista individual. Sim. E também explicar como isso acontece em outros âmbitos. Por exemplo, em casa, economizar água, economizar luz, que é uma questão econômica. Sim. Então, isso é importante também. É econômico, é ambiental. Essas coisas estão muito interligadas, né? Então, quando a gente fala da economia, separar o seu lixo para mandar para reciclagem. Separar o lixo ainda é uma coisa que a gente vê que as pessoas não adotaram ainda, não é? Eu acho que ainda tem uma questão de mudar o comportamento e às vezes não há o sistema de coleta dentro do manda para reciclagem. Aí faz o quê? Vai lá, tenta interagir com o poder público, tenta se mobilizar o condomínio, outra forma de participar, mobilizar a sua rua, né? Ser atuante nessas questões, porque o lixo, se a gente não der caminho, a gente vai ficar atolado em lixo, né? Outras coisas. Quando for comprar um produto, vê se a empresa é uma empresa responsável. Isso. Você pode escolher comprar de uma marca ou de outra, então privilegie a marca que tem, né, atitudes mais sustentáveis. Transporte público, cada vez a gente tem mais. Quando você opta por transporte público e não o próprio, você está diminuindo as emissões de gás de efeito estufa. É verdade. Porque o ônibus é para todo mundo, o carro é só para você. O ônibus carrega 50 pessoas, o carro carrega 2. Isso. Né? Então, quer dizer, esse tipo de coisa é simples e dá uma diferença. E o que a gente está falando em outros âmbitos, por exemplo, os investidores, né, padre? Investidor aplica dinheiro. E cada vez mais ele está escolhendo empresas que têm essas práticas para direcionar o dinheiro. Então, já começa a mudar um pouco isso na cabeça das empresas. Governos, o ano passado a gente teve em dezembro a aprovação do mercado de carbono regulado no Brasil. A gente vai começar, nos próximos anos, a operar um mercado de carbono do Brasil. E, por fim, para não me alongar muito, as empresas têm feito coisas interessantes também na mudança da sua linguagem. Então, tanto a Unilever quanto o Boticário não usam mais a palavra perfeito ou normal nos seus catálogos. Ah, interessante. O que é perfeito, padre? É verdade. Cabelo normal. O que é normal? Cabelo normal, é o liso? É o encaracolado? Que nem normal, o meu? É verdade. Então, não usam mais esses termos. Você não encontra mais produto para cabelo normal, para cabelo normal. É mesmo, cabelo normal. Exatamente. Qual que é o cabelo normal? Normal depende. Como cor da pele, né? Eu acho um absurdo a pessoa falar assim, eu já falei, isso aqui, que cor é isso? Isso é nude. Pois é. Nude, peraí. Nude em inglês significa nu. É a pele nua. Então, a pele, o nude é aquele, o beijinho do branco? Que nude é esse, que nude, né? É isso. O nude do negro é outra cor? Perfeito. Né? Isso também está mudando muito. E olha uma coisa interessante, a gente estava falando aqui da questão sexual também. A Hering aboliu o termo tomara que caia. Porque tomara que caia tem um tom sexista. Eu não quero que caia a minha blusa sem alça, né? O homem olhando para a mulher dizendo tomara que caia. E a gente cresceu. Eu cresci falando tomara que caia. Então agora quando você vai na Hering e em outras, você compra uma blusa sem alça. Chama blusa sem alça. Blusa sem alça. Blusa sem alça. Então são mudanças que vão acontecendo no marketing, que vão acontecendo na moda, que ajudam a gente a perceber que tem que mudar também o nosso comportamento. Eu acho que quando você faz traz uma coisa tão séria, tão bonita, a gente tem que dar
um voto de louvor para Marina Silva e mostrar o quanto a gente ficou envergonhado com o Senado brasileiro no que foi feito com a ministra semana passada. Uma mulher tentando realmente colocar na cabeça de um monte de gente lá essas questões de sustentabilidade e sendo agredida com tons machistas, sexistas e antissustentabilidade. Foi horroroso. Se o padre me permite, eu comentei isso em rede social, indiferente de partido. Eu não estou falando de partido. Mas se por acaso fosse do governo anterior, e se alguém fizesse isso que fizeram com uma mulher, eu também seria contra. Lamentável. É uma vergonha. Não, de jeito nenhum. Nossa, e depois, olha, todo mundo viu que a Marina saiu muito maior do que entrou também. Exatamente. Isso que é mais bonito. E ridículo. Aqueles, nossa senhora, um monte de dinossauro lá falando aquelas barbas. Dinossauro que está lá 200 anos naquele negócio. Eu falo 200 anos porque, para quem não sabe, quem está lá normalmente é filho de quem esteve. É verdade. Eles vão. Olha lá, vamos lá. Acabou o programa. Vamos à música da Magda Zorzella, mano. Isso! Muito obrigado, muito obrigado. Mais uma vez, olha aqui, ó, o livro da Sônia Conselho, Vivi para Ver 2, aqui, ó, maravilhoso. Olha, e você pode entrar em contato com a Sônia pelo Instagram, @sustentabilidade_by_me. Olha aí, sustentabilidade by me, lá, tá bom? Obrigado, viu? Dr. Roger, muito obrigado, grande Roger, olha, ó, o site do Roger é rogeracupuntura.com, Roger com 2 Gs, rogeracupuntura.com. Atenção, no Instagram, para saber de tudo, @rogeracupuntura. E sempre atendendo todo mundo com muita alegria, porque você que tem dor, imagina chegar no meu consultório e olhar assim, o seu caso é como... Não, é com abraço, com beijo. Isso mesmo. E a gente tem que tratar o paciente assim. Ele é o jeito dele é assim. Olha aí, obrigado. Doutora Adriana, muito obrigado. Olha aqui, gente, eu acho que vocês precisam entrar no Instagram da doutora Adriana, @fisio_drivilalobo. Tá ali, ó. @fisio_drivilalobo. E também no Instagram, @Espaço Vida Terapias. Espaco, né? Espaço Vida Terapias. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade. Doutora Magda Zorzella, muito bem, ó, vamos lá. Obrigada, né, padre? Obrigado a você, viu? O site da Magda, magdazorzella.com.br. O Instagram é @métodomz fonoestética. Ou então, Magda Zorzella. E no canal do YouTube, @métodomz. Muito obrigado. Obrigada de estar aqui, viu? Aumenta o som que acabou o programa. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui